Eu amo flauta xamânica. E numa semana assim, né? Com tantas coisas acontecendo, às vezes a gente tem uma pausa para ouvir uma música, respirar, colocar a mão no coração, respirar. Já se abraçou hoje, já se acolheu, já se acariciou, porque no meio de tantas coisas que a gente tem para fazer, o que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum é o se fazer feliz enquanto as coisas vão acontecendo, né? Eu decidi abrir essa live vai ser uma live curta, mas eu precisava responder as minhas seguidoras, as minhas clientes que interagiram comigo na caixinha de perguntas, que eu abro toda semana, né? E dessa vez a pergunta foi: qual área da vida está em conflito nesse momento? E aí algumas responderam relacionamento amoroso, outras responderam vida profissional, outras responderam vida familiar, e nenhuma respondeu o plano espiritual. E aí eu senti, quando eu vi que nenhuma respondeu o plano espiritual, eu olhei para a minha própria história. Eu olhei para o meu próprio processo. De dezembro para cá, na verdade, dezembro para cá foi isso. Eu entrei num modo de realização do plano material, lidando com a rotina, né? Só para vocês entenderem um pouco. Quem não me conhece, quem caiu aqui de paraquedas, né? Eu sou psicóloga, então meu consultório ele funciona online. Então, dentro da minha cabeça tem a gestão desse consultório, né? A profissional que atende e acolhe essas mulheres e a profissional que gerencia esse consultório. Porque esse consultório, ele não é só ligar a câmera e atender, né? Não é só isso. Existe um processo de relacionamento com essa cliente, de agendamento, de percepção fora do momento da consulta, sobre o que ela está vivendo, sobre como ela se sentiu após a consulta, porque algumas consultas são bem intensas. Então, tem a psicóloga que atende nesse consultório e a psicóloga que faz a gestão desse consultório. E a outra empresa que rola na minha cabeça é a empresa de publicidade, a agência de publicidade, que também é gerenciada por mim e que tem a missão de divulgar esse consultório de psicologia. Então, na minha cabeça, tem duas empresas funcionando, né? E aí tem a gestão do consultório com os atendimentos, e nessa empresa publicitária que existe na minha cabeça, tem frases do tipo: qual é a campanha que a gente vai lançar esse mês? Como é que a gente vai escrever os textos de vendas dessa campanha? Que produto vai ser esse? Como é que a gente vai comunicar isso? Para quem a gente vai comunicar isso? Que estratégias a gente vai usar
para conectar essa solução a quem tem esse problema. Então, mês após mês, na verdade, todos os dias do mês, essas duas empresas elas vão acontecendo dentro da minha cabeça e eu vou fazendo esse trabalho acontecer. Então, de dezembro para cá, para lidar com a rotina de gerir essas duas empresas dentro da minha cabeça de modo prático, né? Porque se você me acompanha há mais de um mês, você sabe que, ou há mais de 6 meses, você sabe que assiduamente eu estou aqui fazendo o meu trabalho na internet, né? Comunicando o meu conhecimento, comunicando as minhas experiências para ajudar vocês também a terem autoconhecimento. Então, isso vem acontecendo de modo prático. E aí, quando a gente entra na rotina prática, eu falo a gente, eu e minhas múltiplas personalidades, né? De dezembro para cá, eu entrei num modo da rotina tão material, não no sentido de... quando eu falo material, gente, amplia o olhar para isso. Não é só material no sentido de avareza ou de ganância ou de busca excessiva. Lidar com a vida é lidar com o plano material, porque nós somos seres holísticos. Então, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma refeição, a gente está lidando com o plano material. Quando eu preciso recepcionar uma nova cliente que chega no consultório, eu estou lidando com o plano material. Quando eu estou escrevendo, gravando um vídeo, editando um vídeo, eu estou lidando com o plano material. Então, são essas coisas que preenchem a rotina. Dito isso, pare e pense você o que é da sua rotina que faz você lidar com o plano material. E nessa lida diária com o plano material, a gente vai dialogando com nossos pensamentos, plano mental, vai dialogando com o nosso plano sentimental, a forma como esse mundo nos afeta. Não é assim que funciona a nossa vida, não é desse jeito que acontece. Só que aí tem uma dimensão que é uma dimensão extremamente importante. Independente da sua crença religiosa, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre uma dimensão que existe na vida de todo ser humano e que a gente não para incluir na nossa rotina, que é a dimensão espiritual. Então, de dezembro para cá, eu estive lidando muito mais com o meu plano material, com a organização da minha vida. Seja bem-vinda, Deisa. Seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Eu vim lidando com essa dimensão de organização do plano material, de ajuste da vida profissional, e eu esqueci de incluir nesse processo, dentro da minha rotina, a dimensão espiritual. E eu acreditava que eu estava lidando com a dimensão espiritual. Eu não tinha percebido que dia após dia eu estava fazendo tantas outras coisas que eu não estava tendo um tempo para realmente... Porque assim, lidar com a dimensão espiritual do seu ser requer sua presença. Você pode simplesmente acender uma vela e não ter ali a sua presença, não ter ali a sua intenção. E você pode não acender vela nenhuma, mas respirar de um modo tão presente com o seu corpo, tão conectado com essa dimensão, tão focado dentro dos seus pensamentos. E acredite, a dimensão espiritual ela acontece através dos nossos pensamentos, principalmente, que esse contato, essa conexão pode ser muito mais poderosa do que você estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, ou fazendo rituais elaborados. A dimensão espiritual, ela só espera da gente presença. Só que muitas vezes a rotina do dia a dia nos rouba essa presença. E aí, como é que esse assunto se conecta com a enquete que eu abri lá nos stories? Vocês estão buscando resolver, eu não sei se estão buscando resolver, na verdade. Vocês me mostraram que vocês estão com algumas áreas da vida em conflito,
mas vocês não estão considerando o plano espiritual na resolução desse conflito e no entendimento do porquê esse conflito está presente na sua vida. Antes de ganharmos corpo e adentrar o ventre da nossa mãe, nós éramos seres espirituais. O nosso corpo, após a nossa passagem, vai definhar. Mas a nossa consciência, ela se perpetua. E não sou eu que estou dizendo. Vai ficar salva. Vai ficar salva. Todas as minhas lives ficam salvas. Inclusive, eu coloco no YouTube também. Quando a gente encarna, isso não quer dizer que a gente não existia antes, a gente existia. E isso não sou eu que estou dizendo. Tanto é que quando a gente faz a passagem, a nossa consciência ela perpetua porque existe a ideia de céu. O que é que vai para o céu se o nosso corpo ele volta para a Terra? Se a gente for analisar numa perspectiva cristã. O que é que vai para o inferno se o nosso corpo volta para a Terra e definha, vira adubo? Nosso corpo vira adubo. O que é isso que vai para o céu ou para o inferno? Para essa dualidade. Eu estou usando esse exemplo porque é o mais comum no nosso linguajar. Céu e inferno está presente na vida de todas as pessoas e na mentalidade de todas as pessoas. Mesmo aquelas que têm uma cosmovisão afrocêntrica. A ideia de céu e inferno, ela está presente no nosso cotidiano. E o que é isso que vai para o céu e para o inferno? A nossa consciência. Independente se você acredita em vidas passadas ou não. A gente tem no nosso campo intuitivo que a morte não é o fim. A morte não é o fim da linha. E aí, parando para pensar dessa forma, por que a gente está no plano terreno, vivendo a nossa rotina para dar conta do nosso plano material, desconsiderando o espiritual e as lições que esse plano ele tem para nos entregar? Então, o que foi que aconteceu comigo? Em dezembro, eu comecei a trabalhar assiduamente com a construção da minha comunidade online. Janeiro, eu dei uma pausa, mantive só o consultório funcionando. Foi minhas férias em janeiro, eu sempre tiro férias em janeiro. Fevereiro, carnaval é aquela maluquice, mas ainda assim eu atendi algumas mulheres. Em março, eu reativei a comunidade online. Então, março, abril e maio foram meses intensos de produção de conteúdo. Quando eu estou dedicada a isso, eu fui devagarzinho me desconectando do plano espiritual, que é uma dimensão extremamente importante para o meu trabalho. E deveria ser para o seu. Porque o seu trabalho, ele é o lugar onde você mais passa o tempo da sua vida adulta e consciente. O trabalho é o lugar onde você mais exerce sua autonomia. E o trabalho é a sua oportunidade de tornar a sua vida melhor e a vida das pessoas melhor também, o mundo um lugar melhor. E aqui eu quero conectar com as mulheres que, por exemplo, responderam vida profissional e finanças. O seu trabalho, ele torna a vida de alguém melhor? Ele torna a sua vida melhor? Ele contribui para a evolução do mundo de que forma? A gente aprende na sociedade que trabalhar é o que a gente precisa fazer na vida adulta para conseguir se alimentar. Mas se a gente parar para pensar só dessa forma, não fica raso demais, não? Não fica muito sem sentido a gente passar dias após dias trabalhando numa empresa que a gente mal conhece o dono, que a gente não gosta, que a gente não concorda com os processos, só para ganhar dinheiro? Será que você recebeu um corpo que funciona, uma mente que funciona? Assim, funciona no sentido de, apesar dos nossos conflitos mentais, existenciais, emocionais, se você tá nessa live e tá compreendendo o que eu tô falando, você tá conseguindo acompanhar o raciocínio, sua mente funciona.
Você não tem nenhuma patologia instalada que faça você não compreender a realidade. Então, você é um ser humano, sim, dotado de inteligência, de capacidades, de características. Será que a única função da sua existência é acordar, comer, trabalhar, ejacular, dormir e acordar e comer e trabalhar e ejacular e, sabe, viver esse ciclo de exposição das necessidades fisiológicas? Será que seu corpo e a sua mente só existe para executar necessidades fisiológicas? Pare e pense. Qual é o sentido disso? E aí, te perguntando isso, onde é que eu quero chegar com você? Eu quero abrir na sua mente algo que você não aprendeu na faculdade nem no cursinho pré-vestibular. Que é o seguinte: o seu trabalho é uma oportunidade para você executar sua missão espiritual. Considerando isso, será que você está no trabalho certo? Será que o que você está fazendo agora, nesse momento da sua vida, está colocando você na sua missão espiritual? Se você não considerar isso, se você não se conectar com a parte transcendente da vida material, meu amor, a probabilidade de você desenvolver um transtorno de humor, seja de ansiedade, seja a depressão, uma estafa, um burnout, um descontentamento com a sua própria vida. E por isso muitas mulheres trazem no meu consultório: Bruna, eu quero morrer. Será que você quer morrer ou será que você precisa matar a vida que está vivendo sobre os termos da sociedade e não sobre os seus termos? Será que é o seu corpo que precisa morrer ou será que é a vida que você está levando? Dedicando seu tempo de vida para uma coisa que não faz o mínimo sentido para você e nem faz seus olhos brilhar. E nem faz o seu corpo entrar em estado de tesão pela sua existência. Esse tipo de conversa você não tem em lugar nenhum. Porque as pessoas, elas estão tão abduzidas pelo plano material, tão abduzidas pela necessidade de fazer dinheiro, e elas não se questionam se os meios para fazer esse dinheiro, para sustentar a sua vida material, é o que de fato traz alegria. No domingo eu estava na casa da minha mãe, e aí, aquela coisa, né? A gente resenhando, eu e minhas irmãs e minha mãe, e aí uma das minhas irmãs me falou assim: nossa, aquela menina do Maiara e Maraíza, né? Eu não gosto de sertanejo, é o único estilo musical que não desce. Entendeu? Não desce. E aí ela passou algum vídeo lá no feed da minha irmã e ela comentou: Maiara e Maraíza, ela tá precisando de ajuda. Ela tá excessivamente magra, ela só faz show alcoolizada. E aí, pra gente, meros mortais, que vê uma mulher lotando um espaço físico para ouvi-la cantar e o dinheiro que ela faz, a gente internaliza e analisa esse processo como se fosse um sucesso. Ela tem sucesso. Por quê? Porque ela faz muito dinheiro com o trabalho dela. Só que, será que esse muito dinheiro com o trabalho dela está sendo, de fato, satisfatório e pode ser considerado sucesso quando coloca a saúde mental em vulnerabilidade, a saúde emocional em vulnerabilidade, a própria identidade dessa mulher em vulnerabilidade? Porque
A gente internalizou o sucesso como pessoas que são muito bem reconhecidas, que são reconhecidas por multidão, símbolo de sucesso. Pessoas que ganham muito dinheiro, símbolo de sucesso. Mas eu paro e me pergunto, Ju, eu me questiono, Ju, será que ser muito conhecida e ter muito dinheiro, mesmo que isso custe a minha sanidade e a minha alegria em viver, será mesmo que isso é símbolo de sucesso? Que preço a gente paga para ter esse sucesso? Às vezes, o pipoqueiro da praça, ele está vivendo a missão espiritual dele. Porque todos os dias, e aí, trazendo uma referência para vocês, eu assisti a um podcast de Joel J. Eu amo Joel J. Eu não lembro especificamente quem foi que ele estava. Foi Márcia Sensitiva. Assistam, gente. Assistam, inclusive, para vocês derrubarem os preconceitos com Márcia Sensitiva, porque ela é uma médium muito massa. O temperamento dela eu aprecio demais, me identifico demais. Mas nesse podcast específico, ela tá ali como uma mulher, né? Fora do personagem. E aí, Jota, ele conta que todos os dias ele chegava no ambiente dele de trabalho e perguntava ao porteiro qual era a palavra do dia. Ele tem essa mania de perguntar aos colaboradores, a galera dele, qual é a palavra do dia? Qual é a sua palavra do dia? A minha palavra do dia hoje é missão. Só que quando ele pergunta, e aí eu crio essa intenção no meu yoga, né? Qual é a minha intenção para o dia de hoje? É desenvolver gratidão, então essa palavra gratidão vai me nortear ao longo do dia. É missão, então vai essa palavra. E aí, Joel J, eu faço isso no yoga e Joel J também faz isso. Só que quando ele chegou e virou pro porteiro e perguntou qual é a palavra do dia, o porteiro largou um versículo bíblico. E aí ele sempre ia perguntando, todos os dias ele começou a perguntar qual era a palavra do dia. E aí esse rapaz sempre respondia com a palavra do dia. E o que essa história ela tá querendo dizer? Ele é porteiro, gente. Mas quando ele fala do fundo do coração dele, com amorosidade, com alegria, com contentamento, a palavra do dia para uma pessoa, ele pode estar tornando a vida daquela pessoa melhor. E com certeza, a gente é inegável. Quando a gente torna a vida de alguém melhor, a nossa vida também melhora. Só que muitas vezes isso não acontece porque a gente não está no nosso lugar. A gente não está no nosso lugar. A gente está ocupando um lugar que alguém desenhou pra gente. E isso faz a gente sofrer. E em estado de sofrimento, a gente não consegue nem viver bem, nem ajudar as pessoas que estão do nosso lado a viverem bem. Então, sucesso não é sobre a quantidade de dinheiro que você produz. E sucesso não é sobre a quantidade de visibilidade. Tem 2 pessoas na minha live me assistindo. E eu me sinto uma mulher bem-sucedida. Porque 2 pessoas pararam nesse mundo caótico, onde a nossa atenção está sendo roubada o tempo todo, por coisas imbecis. 2 pessoas escolheram parar para ouvir a minha palavra do dia. E não é porque eu sou o mais importante. Não é porque eu sou a melhor. Não estou aqui competindo com ninguém. Mas dentro de mim, eu tenho uma missão. E a minha missão é empoderar mulheres. A nível profissional, a nível emocional, a nível psicológico e também a nível espiritual. E o meu trabalho, ele é espiritual. Só que quando eu mergulhei no plano material para construir a minha comunidade online, que ainda está em processo de construção, eu ainda estou na base, não levantei nenhuma parede ainda dessa comunidade. Eu ainda estou na fundação. Eu esqueci dessa dimensão espiritual. Eu esqueci, inclusive, de falar que quando a gente está no nosso lugar, a gente vive a nossa missão espiritual. E muitas vezes os seus processos com o dinheiro não está fluindo porque você está querendo trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com a sua missão.
Não é um lugar que faz seus olhos brilhar. Não é um lugar... Ah, Bruna, vou pedir demissão hoje. É sobre isso? Não é sobre isso. Isso aqui é para abrir sua consciência, para você pensar em viver a transição, caso o seu trabalho seja hoje uma fonte de escassez e de sofrimento. Se não for agora o momento de você começar a se preparar para viver bem, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Porque a sociedade ensina pra gente trabalhe, 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 acumule, acumule, acumule e só depois desfrute. Ou seja, a gente vai passar uma vida inteira esperando a aposentadoria para ser feliz? Uma vida inteira de sofrimento, doando tempo. Tempo é um recurso que não volta. Então, às vezes, o seu caminho profissional e financeiro está travado porque você não está se autorizando a ocupar o seu lugar. O nosso trabalho, ele é espiritual, sim. E ele não é espiritual só, pessoas que salvam vidas, não. Não é só o bombeiro, não é só o médico. Não. Não. Nesse quesito, não existe uma categoria específica. Pronto, eu usei o exemplo de Maiara e Maraísa, né? Que eu não sei qual das duas é a que está passando por conflitos. Mas, por exemplo, imagine se Ivete Sangalo fosse caixa de supermercado. Ivete Sangalo, para mim, é um exemplo de mulher bem-sucedida, não por causa da quantidade de dinheiro e não por causa da quantidade de pessoas que a conhecem, mas pela forma como ela vive a missão espiritual dela de cantar. E o que ela expressa de contentamento sobre estar vivendo essa missão espiritual. Certamente, se ela abafasse esse dom e esse talento para tentar se encaixar, se minimizando numa vida profissional, acadêmica, certamente ela sofreria. E certamente ela não viveria a vida dela da melhor forma e não tornaria a vida das pessoas melhores da forma que ela torna. Porque a missão dela é trazer alegria para o mundo. E ela faz isso. A minha missão é trazer empoderamento para as mulheres. E eu estou tentando fazer isso. Qual é a sua missão? É salvar vidas? É educar? É nutrir? É empoderar também? Quando a gente pensa em vida amorosa, a gente também esquece de pensar que existe dentro dos encontros, dos relacionamentos, processos espirituais acontecendo. A gente esquece de lembrar que nos relacionamentos amorosos e familiares existem processos espirituais acontecendo. A gente não se une e não se separa de pessoas por uma aleatoriedade. Não é dessa forma que acontece. Todas as pessoas que chegam e que saem da nossa vida estão sendo professoras de alguma coisa. As pessoas que permanecem também estão sendo professoras de alguma coisa. Alguma coisa pode ser gratidão, alguma coisa pode ser resiliência, alguma coisa pode ser inteligência, alguma coisa pode ser benevolência, alguma coisa pode ser perdão, compaixão. Sabe por que eu tô trazendo isso? Porque a gente acha que conquista precisa ter peso, ter forma, ter estrutura, pegar, ver e o que eu tô trazendo para você é que determinadas virtudes humanas são aquisições que a gente vai ganhando ao longo do caminho da nossa existência.
E os relacionamentos interpessoais, sejam eles amorosos ou familiares, eles têm a função de desenvolver virtudes humanas dentro da gente. A pessoa com quem você escolhe transar está te ajudando a desenvolver alguma virtude humana. E a gente não lembra da dimensão espiritual atuando também no campo dos nossos relacionamentos. Ciclos e mais ciclos e mais ciclos de relacionamento com pessoas que fazem você se sentir um lixo. O que será que está sendo trabalhado dentro de você? Toda vez que você escolhe amar alguém, se dedicar a alguém, essa pessoa faz você se sentir um lixo. Quando é que você vai se dar conta que essa pessoa está tentando te ajudar a ter autoestima e a dizer não para ela? Ou para tudo na sua vida que faz você se sentir um lixo? Percebe que sem a dimensão espiritual a gente não consegue encerrar ciclos? As respostas que a gente precisa na fluidez do nosso caminho também depende da dimensão espiritual. Bruna, como eu faço para me conectar com essa dimensão espiritual? Preste atenção nos seus sonhos. Preste atenção nos seus pensamentos. Falo com minhas clientes, preste atenção no ciclo que se repete. O mesmo símbolo se repetindo várias vezes é uma comunicação do plano espiritual com você. Você acha que um belo dia o anjo do Senhor vai sentar na sua cama e vai te passar um tutorial? Não. Às vezes ele vai usar uma pessoa para mandar uma mensagem para você dizendo: olhe para isso que está se repetindo de novo na sua vida. Essa infiltração. Você está fingindo que você não está vendo, mas ela está pingando na sua cabeça. Tirando a sua paz na hora de dormir. O que é que essa água que vem do céu está querendo lhe dizer? Toda noite. Metáforas, né, gente? Às vezes não é uma infiltração. Às vezes é um pneu de um carro que toda hora fura. Um problema de um carro que toda hora aparece. Às vezes é um sentimento recorrente toda vez que você entra em contato com uma pessoa específica. Não tenho como dizer especificamente qual é o símbolo que se repete. Eu tô aqui para lhe dizer, se tá se repetindo e tá lhe causando dor e sofrimento, você não precisa pagar penitência, meu amor. Você não precisa. Faz parte da nossa vida acessar o caos para que a gente entre em ordem, mas permanecer no caos são coisas diferentes. Perceba, tem o processo de estou vivendo a minha sombra e nós estamos adentrando os portais do inverno. Então, o véu que separa o plano material e o plano espiritual fica ainda mais transparente, fica ainda mais visível. É muito mais fácil acessar o plano espiritual na escuridão do inverno, no momento que a natureza ela concentra a sua energia nas raízes das plantas, no interior da terra. Isso, psiquicamente, facilita o seu processo de acesso à espiritualidade. E aí é o momento de você trabalhar com a sua sombra. Mas é diferente você ter um ciclo de trabalho com a sua sombra do que você viver a sua sombra. Você se identificar pela sua sombra. Você se descrever pela sua sombra e você acreditar que a sua sombra é o que vai orquestrar a sua vida ad eterno. Você precisa se abrir para permitir que o céu azul, em algum momento, te aqueça.
É através dos seus pensamentos que a espiritualidade ela vai conversar com você. Se você está vivendo o seu processo de sombra repetidas vezes, você até tenta ir por uma outra rua, mas você acaba caindo no mesmo buraco. Minha deusa, você precisa de ajuda. E aí essa ajuda no plano espiritual não necessariamente precisa vir através de uma religião. Às vezes vem através da sua presença. Eu me dei conta que eu estava desconectada do plano espiritual quando eu tive acesso a uma catarse. Ouvindo uma mulher que eu admiro, ela engatilhou em mim um choro. Ela contou uma história que me engatilhou a chorar. E eu me permiti chorar. E no momento que eu chorei, que eu vomitei a minha sombra, eu lembrei da bruxa que mora dentro de mim, que sabe transformar emoções difíceis em sabedoria. Isso é uma mulher alquimia. Isso é a alquimia da vida. É quando você transforma o seu lodo interno em aprendizado. É quando você transforma o que é pesado na sua existência em combustível para o seu crescimento. Nós não somos vítimas de nada. Nós só estamos aprendendo a ser humanos. E é muitas vezes através da conexão com as nossas sombras que a gente cresce. Mas isso não significa se identificar e se descrever pela sombra. A não ser que você goste de ser a pessoa sofredora. A não ser que você já tenha percebido que você é uma pessoa que tem recompensas por ser a pobre coitada. Porque muitas vezes o que acontece quando a gente acessa o lugar da vítima e da pobre coitada? A gente chama a atenção das pessoas. Às vezes as pessoas se tornam mais solistas, mais amorosas. E fazem por você um trabalho que é seu. Existem processos de vitimização? Sim, a gente está vivendo numa era onde está escancarado o feminicídio e a opressão contra a mulher. E nunca se foi tão necessário as mulheres que estão um pouquinho mais empoderadas de si mesma, abrir a boca para falar. Nunca foi tão necessário a gente retomar o nosso poder espiritual. Nunca foi tão necessário nessa contemporaneidade a gente pensar em articular estratégias de prosperidade para mulheres. Porque uma mulher que tem seu próprio dinheiro, que faz o seu próprio dinheiro, ela também é dona da sua decisão. E nesse tempo de hoje em que as mulheres estão morrendo por excesso de dependência financeira e emocional e também espiritual, nunca foi tão urgente a gente abrir a boca para falar o que a gente sabe e encurtar caminhos de dor e sofrimento para outras mulheres. Entende o que é missão? Missão é isso. Então, a recuperação do seu processo vai acontecer quando você se der conta da influência da dimensão espiritual no seu caminho. Na medida que eu me permiti acessar a catarse, a chorar junto com as minhas vísceras, a botar para fora o meu cansaço, eu lembrei da bruxa. E quando eu lembrei da bruxa, eu lembrei de dons psíquicos, espirituais que nasceram comigo. E aí eu lembrei da missão do meu trabalho. Eu lembrei do porquê é importante eu empoderar mulheres. Eu revigorei por dentro. As coisas passaram a fazer mais sentido. As minhas renúncias, as minhas horas de dedicação, o meu objetivo, mas também a ideia, a lembrança, a memória de que é importante eu ter pausas
para eu dar espaço para essa dimensão aflorar na minha rotina. Porque se eu fico o tempo todo aqui só no fazer, sem dar espaço para essa dimensão se comunicar comigo, e muitas vezes é tomar um banho de sol em silêncio, observando os pensamentos. Muitas vezes é você ir para o mar e ficar contemplando as ondas. Muitas vezes é você colocar um podcast espiritual, onde alguém vai te mandar uma mensagem, ou entrar numa live, ou ouvir uma música que te conecta com essa dimensão espiritual. Eu tenho algumas músicas que me conectam com essa dimensão espiritual. E não são músicas espirituais, mas eu sinto que elas me comunicam isso. Entende? Às vezes é você, de fato, agendar um atendimento com uma terapeuta que trate da dimensão espiritual. E por isso também eu estou aqui. Porque essa dimensão ela está presente no meu trabalho. Então, não necessariamente você vai resolver seu problema profissional e financeiro lidando diretamente com a dimensão material. Não necessariamente você vai resolver seus conflitos de relacionamento lidando com a parte relacional. Às vezes você precisa dessa dimensão espiritual, dessa clareza, desse momento da sua jornada, para você conseguir fazer esses ajustes que a vida está colocando para você em forma de conflito, tá? Então, eu sinto de trazer essa clareza para vocês. Caso você, ao me ouvir, se identifique comigo e entenda que eu sou a pessoa que posso te ajudar, eu tenho uma agenda aberta agora em junho para consultoria, que é uma sessão individual onde a gente vai fazer essa investigação de todas as áreas da sua vida. A mental, a emocional, a material e a espiritual também. Dentro dessa investigação, a gente vai criar o diagnóstico e o plano de ação. O que deve ser feito para transformar essa realidade de conflito. Como fatiar esse caos para que você saia dele e acesse a ordem. A consultoria, ela tem esse único objetivo. Bruna, fiz a consultoria e eu sinto que uma sessão só não deu conta. Preciso de mais tempo com você. Tudo bem. Aí a gente já muda o plano de uma consultoria para um plano de acompanhamento. Mas existe essas estruturas dentro do meu trabalho e talvez você não saiba e talvez você esteja rodando em círculos sem saber como recorrer a quem recorrer para você ter ajuda. E posso ser sincera com vocês? Posso? Às vezes você precisa de ajuda espiritual, mas o seu templo, o templo que você frequenta, não está te dando condições de desenvolver isso que você precisa acessar. Porque uma coisa é a gente fazer rituais para os nossos ancestrais. Outra coisa é a gente se desenvolver espiritualmente, compreendendo nossa missão, nosso karma, nosso dharma. São coisas completamente diferentes. Alguns centros de Umbanda, alguns terreiros fazem esse processo de desenvolvimento pessoal através da espiritualidade. A ayahuasca me ajuda muito com isso. Não com qualquer pessoa e não em qualquer centro. Eu geralmente consagro com as mulheres indígenas. E me ajuda muito nesse autodesenvolvimento espiritual. Mas a gente também não pode ficar o tempo todo refém da ayahuasca, porque dentro do nosso cérebro tem uma glândula chamada glândula pineal, que ela tem a única e exclusiva função de nos auxiliar nesse processo, e a gente não utiliza dessa ferramenta que já está no nosso corpo. Então, não necessariamente você precisa de mim. Eu estou aqui trazendo um caminho possível. Caso você sinta dificuldade... É porque eu sou terapeuta. E eu, quando preciso, eu busco outras mulheres para me ajudar a acessar coisas que meu inconsciente não dá conta de me mostrar. Por isso também eu faço terapia.
E não só terapia com psicóloga, mas eu busco várias outras alternativas, porque chega um momento na minha jornada que eu falo que meu inconsciente me mostra, você só vai até aqui. É inteligente a gente saber escolher quem pode nos ajudar no caminho. Mas não é só sobre isso. Eu também quero te trazer autonomia para você pensar que você pode se ajudar. Tá certo, minha deusa? E eu espero ter ajudado você no dia de hoje, tá? Ter contribuído com o seu processo. A nossa conversa, o resumo dela é sobre isso, incluir a dimensão espiritual nas outras áreas da nossa vida, para que a gente encontre a harmonia dos conflitos que estão presentes agora, tá? Se você sentiu o chamado, se você quiser conversar mais comigo, entender melhor o processo de consultoria ou de acompanhamento terapêutico dentro dessa perspectiva holística, que inclui corpo, mente, espírito, vida profissional e vida amorosa, tudo junto, porque tudo isso contempla o ser humano. Você pode me chamar no direct, eu vou ter o maior prazer em conversar com você e te esclarecer todas as suas dúvidas, tá certo? Mas a nossa pausa fértil hoje fica por aqui, é sobre isso, tá? Se fez sentido para você, por favor, envia esse vídeo para as pessoas que podem se beneficiar dessa mensagem, comenta como você se sentiu, deixa um emoji, sabe? Se for, quiser ir além, publica essa live nos seus stories, me ajuda a divulgar essa mensagem, a sua ajuda, a sua contribuição nesse sentido é de graça e ajuda muito a plataforma a entender que esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas, tá certo? Um beijo grande, até semana que vem. Tchau, tchau!